Durante muito tempo, eu não deixei a minha equipe crescer. E enquanto a minha equipe não crescia, adivinha o que acontecia? Eu ficava lá no operacional, porque eu tinha que resolver tudo, eles não conseguiam resolver muitos dos problemas do dia a dia e cada vez eu estava mais atolada de tanto trabalho. Tinha muitos clientes, tinha muito trabalho, a empresa funcionava e eu até às vezes conseguia viajar, mas eu tinha paz de jeito nenhum. Não tinha paz, naquela época ainda não tinha inventado o celular, e eu ficava ligando na empresa constantemente para saber como é que as coisas estavam. Era a época do e-mail, iam os e-mails, voltavam os e-mails, eu não tinha paz. E não tinha mesmo como viajar. Era difícil, eu ficava atrelada ao operacional. Eu vou te mostrar que quando você deixa o operacional, a tua empresa cresce e vamos entender o que é que te prende no operacional. Primeiro ponto, vamos entender por que é que você está tão no operacional, por que é que você, dono de empresa, tanto apaga seus incêndios. Tem vários motivos. Primeiro motivo, talvez seja o seu. Vamos dar uma olhada nele? Será que você tem ciúmes daquilo que você faz? Será que você tem tanto orgulho que os clientes todos só pedem para falar com você? Que você não saberia o que fazer se você não fizesse o que você faz. Carmen, mas eu gosto de fazer o que eu faço. Tá tudo bem, não tem nenhum problema. O bom é que se a sua empresa quebrar, você pode mandar o currículo, né? E aí, quem sabe você encontra um emprego. Olha que legal. Se a sua empresa quebra, você gosta tanto do que você faz que você pode mandar um currículo. Mas lembre-se, agora você é um dono da empresa. E o dono da empresa, ele tem outras obrigações. A tua obrigação é fazer a empresa crescer. Carmen, mas eu não quero que a empresa cresça. Se a sua empresa não está crescendo, ela está morrendo. Carmen, a minha empresa não está morrendo, ela só não está crescendo. Aham. Enquanto outras empresas estão crescendo, a sua empresa continua exatamente no mesmo lugar, portanto, a tua empresa está ficando para trás e vai chegar um momento, a sua empresa vai ser sucumbida. Isso mesmo. Porque outras empresas vão desenvolver mais tecnologia, melhores preços, outras formas de negociar, outras formas de prestar serviços, e você ficou lá no operacional fazendo as coisas como você fazia antigamente. Então, um dos principais motivos pelos quais os donos ficam no operacional é porque vocês vieram de empregados, empregados de outras empresas, e tá tudo bem. Eu também já fui empregada, e quando eu montei a minha empresa, eu era a melhor empregada da empresa. Eu simplesmente fazia tudo. E quando eu contratava alguém, era alguém para ser ajudante, ajudante. E a ajudante até ajuda, mas ajudante ajuda a te manter no operacional. Quanto mais ajudantes você tem, mais no operacional você fica. Quanto mais a pessoa é júnior, ela é inexperiente, ela está começando, mais ela demanda dos seus esforços. Mas aí você está sempre no operacional, está sempre apagando incêndio. Aquela pessoa que precisaria ser treinada, aquela pessoa que precisaria ter tudo documentado para que ela aprendesse a treinar outras pessoas, entra na mesma vibe que a sua e começa a apagar incêndios. E essa pessoa vem para te ajudar e ela começa o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, e você vai passando tarefas que apenas ajudam você. Quando você está nessa sinuca de bico, é importante você dar uma olhada nesses ciúmes que você tem. Eu conheci um casal e eles tinham tecelagem lá em Santa Catarina, eles foram meus alunos, e na verdade ela foi minha aluna, ele não participava muito das aulas, e ele era mecânico dessa tecelagem. E ele realmente não deixava as máquinas na mão de ninguém. Por quê?
porque ele dizia que as máquinas eram muito caras e somente ele precisava cuidar das máquinas, porque eu tenho que cuidar das máquinas. Tá, tá, tá. Ele chegava a fazer bate-volta de Santa Catarina para São Paulo. Dá para acreditar nisso? Ele vinha de manhã visitar clientes e voltava à noite, porque vai que as máquinas deem algum problema. De tanto orgulho que ele tinha de ser a única pessoa que consertava as máquinas. E a empresa não tinha como crescer, porque como é que eles poderiam ter mais máquinas se ele era a única pessoa que mexia em todas elas? Entende isso? E a empresa não tinha como crescer, a empresa continuava sempre nos mesmos perrengues, ele não podia fazer o papel dele. Qual que é o papel dele? O papel dele, ó, é dirigir a empresa. Ele é o diretor da empresa, ele é o dono da empresa. Você que está aqui me assistindo, você é o dono da empresa, você é o diretor, né? Então, é você quem dirige a operação, mas se você está na operação, aí, conversando com ele numa ocasião, eu perguntei, eu falei assim, mas você já não trabalhava para uma empresa antes de mecânico? Ele respondeu, sim, trabalhava. E eu falava, mas então alguém já confiou em você. Se alguém já confiou em você, como é que você não confia em ninguém? O seu papel agora é desenvolver um processo para treinar alguém. E se você não está conseguindo contratar ninguém, a responsabilidade é sua. Dono de empresa, nós precisamos começar a ser responsáveis pelos resultados que nós temos. Ser responsáveis. Nós contratamos pessoas para nossa empresa crescer e não para continuar no perrengue. E então ele passou a treinar as pessoas e passou a treinar mecânicos e passou a contratar pessoas que já tinham curso de manutenção. Adivinha o que aconteceu? A última vez que eu falei com o casal, 3 tecelagens. Eles tinham uma, estavam com 3, de tanto que a empresa cresceu. Dono de empresa, talvez você esteja no operacional por ciúmes. E talvez você esteja no operacional porque você tem receio de distribuir as tarefas, de distribuir as responsabilidades. Eu me lembro, logo que me tornei empresária, naquela época só existia telefone fixo e tudo chegava pelo telefone, né? Ainda não tinha e-mails, nada disso, era telefone fixo. E o meu escritório ficava bem no centro da cidade e nós estávamos descendo para almoçar. E adivinha o que acontecia? O telefone tocava. E o escritório ficava no segundo andar. Então eu voltava, subia a escada, porque eu ia atender, né? Porque vai que fosse um cliente. Vai que fosse um cliente, eu ia estar precisando do cliente, então eu voltava para atender. A minha equipe ia almoçar e eu ficava atendendo o telefone. E depois eu almoçava correndo, voltava correndo, né? Então eu sempre achava que ninguém atenderia tão bem quanto eu, porque a pessoa poderia perder o cliente, a pessoa poderia deixar passar uma oportunidade. E eu que voltava. As meninas iam todas almoçar e eu corria para almoçar depois, para poder chegar no horário, porque eu era a primeira que chegava, eu era a última que saía. Eu usava uniforme, estava sempre junto com a minha equipe, muito orgulhosa de estar lá com a minha equipe, com o uniforme da minha empresa, o logotipo da minha empresa. E mais, eu até envelopei a porta do meu carro, porque eu queria desfilar com o logotipo da minha empresa, porque se eu não fizer a propaganda da minha empresa, quem vai fazer? Então eu era a pura representação da minha empresa. Demorou para eu entender que eu poderia fazer 2 horários de almoço. Uma parte ficaria no escritório, a outra parte desceria a almoçar. E eu não fazia isso, sabe por quê? Porque eu tinha vergonha. O que que aquelas meninas que trabalhavam comigo iam falar? Elas não iam gostar. Porque elas saíam todas juntas para almoçar. Era tão legal e elas se confraternizavam, trocavam ideias, né? Depois iam tomar sorvete. Mas quem ficava subindo e descendo escada era eu. Tá certo isso? Tá certo isso, dono de empresa? Eu ficava subindo e descendo a escada porque o telefone tocava e às vezes eu chegava a fazer isso 3 vezes antes de almoçar.
tinha secretária eletrônica, se é isso que você está me perguntando, mas eu não queria deixar de atender o cliente ao vivo, porque vai que ele não deixasse recado.